O estado humano, a qual todos nós estamos encerrados, em nada se harmoniza com o plano original da criação. Nosso estado desfigurado não corresponde ao ser humano do princípio, habitante das esferas superiores. É válido dizer que este mundo também se acha na mesma situação. Se o equilíbrio original fosse manifestado no homem e no mundo, certamente não conheceríamos ou não experimentaríamos os efeitos desarmônicos da matéria, falhas demolidoras que cruzam com violência o nosso caminho e as conhecemos muito bem: enfermidades, misérias, conflitos, morte, anormalidades peculiares a este mundo e sua humanidade. Mas como começou tudo isso? Logo encontramos a resposta. É do nosso conhecimento que todos os povos, em todas as épocas, tinham suas versões sobre a criação. Cada história adaptada a uma linguagem, cultura, crença e época. Muitas delas até com um fundo de verdade e outras apenas fantasiosas e sem representação. Mas a doutrina universal de todos os tempos sempre se manteve autêntica e atual, e muitos foram os homens que se valeram dela para a orientação no caminho de redenção humana. Agora, entremos na essência dogmática deste santo ensinamento a fim de entendermos melhor a desventura que vigora neste universo da morte. A Gnosis nos ensina que, no princípio, o Logos iniciou a criação original, isto é, manifestou-se através de sua vontade criadora e pôs em movimento a substância primordial a fim de criar e distribuir a sua glória. O Logos é uma inimaginável consciência divina que contém em si toda a força ideomotriz capaz de gerar e movimentar os seus projetos de manifestação. Na criação original, esta manifestação se deu de um modo subjetivo. Imaginemos da seguinte forma: a criação original partiu do Logos, que é o Ser. Esta manifestação desenvolveu-se através de uma consciência subjetiva. O Logos moveu-se através de sua vontade em manifestar-se, projetar-se, aparecer. Ora, é perfeitamente compreensível que um ser de tamanha glória e beleza quisesse expandir suas qualidades e doar vida àquilo que ele criasse. Não fosse isso, não seria um Deus, pois o que é um Senhor sem os seus colaboradores? A vontade do Logos é aparecer, realizar-se. Fazendo isso, desponta como uma reguladora, uma animadora, a alma divina. A alma é sempre um aspecto equilibrador. Sendo assim, manifesta-se em um dinamismo bipolar, isto é, positivo e negativo. Um desses polos representa o espaço e o outro, o tempo. No polo espacial, Deus, o Espírito, pode expandir sua magnificência e sua manifestação. No polo temporal, ele colhe os resultados dessa manifestação, assim equilibrando esta manifestação. Esta é a alma do ser-vontade, a companheira do Espírito. Agora,
uma fase surge nessa estrutura. Vejamos. O primeiro polo, que é o ser-vontade, que é Deus, o Espírito, manifesta-se e gera a alma divina bipolarizada, o Filho-Filha, o Cristo. Um desses polos dinamiza a espacialidade, a sensação de estar. O outro, a temporalidade, a sensação de existir. Assim, a lógica nos aponta que se está no espaço e se existe no tempo. Então, podemos aprender o que se segue. O primeiro polo relaciona-se com a vontade do Logos, de Deus. O segundo e o terceiro, através da alma, com a inteligência, que é espacial, e com a sabedoria, que é temporal. Nesse momento, surge a terceira fase da manifestação divina, a fase da ação, do agir. Sim, um quarto polo se desenvolve no universo subjetivo, e este polo está relacionado com o conhecimento. Constitui-se aí o Espírito Santo. Agora pode-se entender melhor a ideia geral de Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro polo é o Espírito, o Pai, a primeira pessoa. O segundo e terceiro polos é a alma, o Filho-Filha, a segunda pessoa. E o quarto polo, o Espírito Santo, a terceira pessoa. Assim, temos o Espírito, a alma e o corpo. Eis a essência subjetiva do universo, da manifestação divina. Esta estrutura representa a entidade manifestacional de Deus. Agora, pode-se falar efetivamente da criação, pois um projeto divino atinge a objetividade. Sim, a partir do universo consciencial, subjetivo, do Logos, de Deus, a criação ganha forma no universo consciencial objetivo. O Espírito de Deus é setuplamente constituído. São 7 raios que subdividem-se em mais 7 sub-raios para cada raio, chegando a um total de 49 raios e sub-raios. Estes raios expressam as qualidades poderosas do Espírito Divino que preenchem o todo com o seu toque de vida. A doutrina universal nos ensina que o espaço aparentemente vazio não é um vácuo, pois neste está presente aquilo que os antigos chamavam de substância primordial, de matéria mágica. Nos livros bíblicos, esta substância é chamada de água viva. Nesta substância estão contidas todas as forças que conheceis e também as que não conheceis. Todas as formas de energias estão aí presentes. É, portanto, a raiz, a matéria-prima de tudo o que pode existir. É o barro da vida. Sendo assim, pode-se indicar que o Espírito de Deus projetou os seus raios na substância primordial, causando um turbilhonamento, despertando do repouso possibilidades inefáveis e forças poderosas se movimentaram para executarem a vontade do Pai. Daí surgiram grandes e hierárquicas formações. Seres de extrema magnificência foram criados e chamados a participarem da beleza, da glória e da vida de Deus. Neste contexto, surge o ser humano original, do qual se tratará mais tarde.
com diferentes gradações e níveis e hierarquias divinas, aparecem mundos e seres que revelam a vontade do Pai e espelham a manifestação do Logos, do Deus Todo-Poderoso. Eis aí o universo objetivo e suas criaturas. Para concluir-se a ideia da criação, é interessante sabermos das qualidades dos raios do Espírito Santo sétuplo. Esses raios carregam em si as qualidades que transplantam para a substância primordial a ideia arquetípica do idealizador, de Deus. Assim, pode-se classificar os 7 raios, pois eles manifestam 1. Força, 2. Luz, 3. Calor, 4. Som, 5. Coesão, 6. Vida e 7. Movimento. Eis que se apresenta os 7 poderes de Deus, incumbidos de sustentar as 7 regiões cósmicas interpenetradas umas às outras. Nessa ideia, podemos entender melhor as referências dos grandes do passado quando diziam que o nome de Deus continha 7 letras. Aqui se expressa a essência do ensinamento gnóstico e, àquele que pode assimilar, abre-se a porta da lucidez consciencial.